me digas. También tengo todos los mecanismos disponibles para que me vayas avisando. Entonces creo que lo tengo que hacer aquí, compartir pantalla. Y he preparado un PowerPoint. Tampoco me quiero extender en el tiempo, que es algo que me suele ocurrir. Entonces también, Eder, con eso, por favor, con total libertad, me avisas, por favor. Creo que ya estaréis viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí que he preparado con todo el cariño, con mucha imagen, para que podáis de alguna forma seguir mi intervención. Que luego estará a vuestra disposición enteramente por parte de la organización, por si queréis acceder al mismo. A lo largo del transcurso de integración de la Unión Europea, bueno, en primer lugar me gustaría destacar la primera cuestión que quiero resolver, que es cuál es la relevancia del Estado de Derecho para la Unión Europea. La Unión Europea como tal le gusta enarbolar la bandera de la paz, del Estado de Derecho. Y de alguna forma le gusta también considerar el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, como el ADN propio de su existencia. Pero ¿hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto los mecanismos existentes dentro de la Unión Europea son efectivos para la promoción del Estado de Derecho y de los derechos humanos? ¿Hasta qué punto el compromiso por parte de los Estados miembros es efectivo para poder llegar a este valor que está considerado como tal dentro de los tratados fundamentales de la Unión Europea? La Unión Europea se considera en el propio artículo 2 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea el Estado de Derecho, la protección del mismo, como uno de los valores que fundamenta su existencia. A lo largo del transcurso de la integración europea, el Estado de Derecho ha ido emergiendo y se ha ido configurando como una dimensión central de la identidad de la Unión Europea y de la actividad propia de la misma, no solo como elemento fundamental de todos los sistemas constitucionales europeos, sino también como un requisito de acceso para aquellos Estados miembros fuera de la Unión Europea que quisieran ser miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo, siguiendo a Jan Manes, el Estado de Derecho y los derechos humanos forman parte también de la identidad exterior de la Unión Europea en cuanto a potencia normativa. La Unión Europea, desde un paternalismo que poco a poco va superando, le ha gustado verse como referente de este sistema de valores y a través de la cooperación internacional del desarrollo con otros países y con otros bloques regionales, proceder a su promoción y de alguna forma también a su defensa. De acuerdo con un sondeo publicado en un Eurobarómetro justo antes de la emergencia, de esta situación sanitaria producida por la COVID-19, la preocupación prioritaria de los ciudadanos y ciudadanas europeas y europeos era la protección de la democracia y de los derechos humanos en Europa. El 54% de los europeos encuestados se mostraron insatisfechos con el nivel democrático existente en los Estados miembros de la Unión Europea. El respeto al Estado de Derecho también es esencial para las ciudadanas y para que los ciudadanos confíen en las instituciones públicas. Sin esa confianza, las sociedades democráticas como tales no pueden funcionar. El Estado de Derecho se refleja en el grado de responsabilidad también con que se aprueban las leyes, todas las medidas. Ahora lo estamos viendo también con la situación de la COVID-19 y la divergencia existente entre los diferentes Estados miembros, el nivel de equidad en su aplicación y la eficacia del funcionamiento. Como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por su parte, con un conflicto que ha ocurrido en Polonia, sobre el cual después hablaremos, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado de Derecho engloba cuestiones institucionales como tribunales independientes e imparciales, así como la separación de poderes. El artículo 19 del Tratado de la Unión Europea establece la obligación de todos los Estados de garantizar la tutela judicial efectiva. Y con arreglo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta tutela judicial efectiva es inherente a la propia existencia de un Estado de Derecho. Veremos, sin embargo, cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha seguido insistiendo en el carácter fundamental de este Estado de Derecho en una reciente sentencia que aquí, bueno, en relación con la reforma de todo el Poder Judicial que ha tenido, con la reforma del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en Polonia, en la que se ha politizado el sistema judicial. Este ha sido uno de los grandes hitos por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ha destacado el poder
que tiene la Unión Europea para frenar las violaciones del Estado de Derecho frente a los Estados miembros. El Estado de Derecho desempeña asimismo un papel fundamental en el buen funcionamiento de la Unión Europea como espacio de libertad, de seguridad y de justicia, pero también tiene efectos socioeconómicos que deben ser estudiados, siempre que se aplique de una forma uniforme y siempre que el gasto presupuestario, que esta es otra novedad, la que podemos hablar posteriormente, tome conciencia y aprecie del valor del Estado de Derecho. Los recientes desafíos al Estado de Derecho en algunos Estados miembros han puesto de manifiesto que no siempre el Estado de Derecho puede darse por hecho en Europa. Dichos desafíos han suscitado preocupación por parte de la capacidad de la Unión para hacer frente a estas situaciones. Por ejemplo, muchos casos recientes y relevantes a escala de la Unión Europea han girado en torno a la independencia del propio proceso judicial, como puede ser el caso de Polonia, que os he citado anteriormente. Otros ejemplos que se ven en países como Hungría ha sido el debilitamiento de los tribunales constitucionales o el creciente recurso que estamos viendo actualmente con el caso de la pandemia a decretos ejecutivos en limitación de los derechos fundamentales o los reiterados ataques de un poder, como es el caso del legislativo o del ejecutivo, al judicial, a otro poder. Desde un punto de vista más global, obviamente los elevados índices de corrupción, de alto nivel, de abuso de poder, están relacionados con situaciones en las que el poder político persiste en la anulación del Estado de Derecho y en los intentos de reducir el necesario pluralismo político y debilitar a los grupos de control esenciales, como son la sociedad civil. En clave de Habermas, como bien apuntaba recientemente, la necesidad del papel de la sociedad civil para defender los derechos humanos y no ceder estos derechos humanos fundamentales en aras a la defensa del altar de la seguridad que actualmente estamos viviendo. Me gustaría destacar muy rápidamente cuáles son aquellas medidas que ha abordado la Unión Europea para esta defensa del Estado de Derecho. Recientemente, en una comunicación por parte de la Comisión, se desarrolló todo un debate entre los Estados miembros, organizaciones internacionales, redes judiciales, la sociedad civil y el mundo académico para aportar aquellas críticas necesarias para el desarrollo democrático, que esta era la línea prioritaria de la anterior Agenda Juncker, el anterior presidente de la Comisión. Se realizó una reunión en Sibiu en mayo de 2019 en la que se destacó principalmente el compromiso de la Unión Europea frente a estos desafíos que estábamos hablando, el auge de la xenofobia, los elevados índices de populismo, el crecimiento de la extrema derecha que estamos viendo en Europa y que para Europa es muy, muy preocupante, obviamente, por la historia que hemos vivido no hace tantas décadas. El respeto al Estado de Derecho ha ocupado una de las principales líneas prioritarias de la Agenda Juncker. A modo de síntesis, en los últimos años se han adoptado medidas, se han adoptado instrumentos como puede ser el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación que se adoptó en 2016. De esta forma, lo que se quiso hacer con este acuerdo fue mejorar el acceso público a la documentación que se aprobaba en el seno de las instituciones, persiguiendo principalmente la afección ciudadana. Una de las principales críticas que se hace a la Unión Europea es que la ciudadanía no entiende qué hace la Unión Europea, se siente totalmente desvinculada con la actuación, con el funcionamiento de las instituciones. Gracias a este acuerdo interinstitucional se mejora la calidad de la documentación, pero principalmente se regula y se protege el derecho de acceso a la documentación pública, que no queden privados. Además, se realizó una reforma del acta electoral que desde 1976 no se había modificado y esto permite que más partidos políticos accedan a las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo, mejorando así al mismo tiempo la participación pública y el compromiso de la ciudadanía con las cuestiones políticas de la Unión Europea. Por otra parte, se aprobó también el reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Otra de las grandes críticas que las personas, los investigadores que nos hemos dedicado a estudiar la Unión Europea desde dentro, era la desconfianza que se creaba por los lobbies y por las grandes empresas que realizaban todo tipo de actividades de difusión y de contactos con los miembros y responsables políticos de las instituciones. Esto está ya regulado con principios de transparencia, con todo un control existente para que no quepa lugar a dudas del funcionamiento transparente y democrático. Aún así quedan retos pendientes en materia principalmente en relación con
comitología o con lo que es la participación de determinadas asociaciones en el trabajo que realiza la comisión, pero también y fundamentalmente, y esta es una cuestión clave, en el respeto de las minorías y también el respeto en la aplicación de una agenda de género que sea transversal en todas las cuestiones interinstitucionales de la Unión Europea. Todas estas cuestiones son fundamentales para la mejora del Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. ¿Qué ha hecho la Unión Europea recientemente frente a los desafíos del Estado de Derecho? La Unión Europea ha activado dos procedimientos. Por una parte tenemos el procedimiento formal que inició frente a Hungría por el cierre de fronteras indiscriminado que ocurrió en 2016 tras la crisis de valores principalmente frente a los desplazamientos masivos que tuvieron lugar en esa fecha por el conflicto de Siria, por el conflicto de Irak. Llegaron casi más de 1 millón de personas refugiadas a nuestras fronteras y determinados países decidieron, incumpliendo el acuerdo de Schengen, incumpliendo diferentes programas europeos y diferentes políticas europeas, cerrar las fronteras y violar los derechos básicos, como es el derecho a solicitar asilo, regulado en el derecho internacional. La Comisión hizo todo un procedimiento formal contra Hungría que tuvo mucho éxito porque no solo lo derivó a nivel político, sino que también a nivel jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recientemente ha sancionado a Hungría por el incumplimiento de la normativa, no solo europea, sino también internacional, por la Convención de Refugiados de 1951. Aquí tenéis un vídeo que posteriormente podréis ver sobre este asunto, sobre la situación que se vive en Hungría y la situación en relación con las personas refugiadas que se sigue viviendo en Europa, en algunos lugares como puede ser la isla de Lesbos, en Grecia, donde ahora la pandemia está gravemente afectando los campos de refugiados y donde la Unión Europea intenta, de alguna forma, financiar la situación mediante recursos económicos, pero necesita llegar a acuerdos con otros estados interesados, con otros estados parte, como tiene que ser Turquía. Con Polonia, con la reforma judicial que hubo, también la Unión Europea tuvo que actuar y en este caso fue con un procedimiento informal, directamente fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronunció recientemente en el asunto de la Comisión Europea contra Polonia, 2018, se estudió en 2020, y en ella principalmente lo que se activó fue el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, en el que se dice que si un Estado miembro viola los valores fundamentales de la Unión Europea, democracia, libertad, igualdad, respeto a la dignidad y los derechos humanos, Estado de Derecho, directamente pierde o se le puede sancionar su membresía en el Consejo, por lo tanto no puede tomar decisiones como uno más del club. Esta es la primera vez que se activa el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Nunca antes se había activado y habíamos visto otra serie de violaciones de derechos humanos en Francia, en la época de Sarkozy, con la expulsión de romaníes, gitanos y en otros países. Esto también revela un debate que podríamos abordar sobre qué estados son más influyentes y cuáles son menos, si existe alguna discriminación entre estados del norte, estados del sur, estados del este, estados occidentales dentro de la propia Unión Europea. Bien, avanzando con otras cuestiones, me gustaría también abordar aquellas medidas operativas más prácticas para el fomento del Estado de Derecho y para la promoción de los derechos humanos. En primer lugar, es fundamental el desarrollo del conocimiento de una cultura común en lo que respecta al Estado de Derecho. Es fundamental la financiación por parte de programas de la Unión Europea para el abordaje, para el estudio de aquellos valores que nos hacen comunes a los diferentes Estados europeos y a los pueblos de la ciudadanía, y al mismo tiempo el fomento de programas culturales por medio de la cultura para promocionar el Estado de Derecho. Esta es una de las grandes medidas que el nuevo marco financiero plurianual que se está negociando actualmente va a abordar mediante programas culturales y programas educativos como una vía de entrada para fomentar el Estado de Derecho y para erradicar la intolerancia o la falta de comprensión de la diversidad existente desde la raíz, desde la infancia. Por otra parte, el fomento de la cooperación en el ámbito judicial resulta de uno de los ámbitos fundamentales. Tenemos sistemas judiciales totalmente distintos dentro de la Unión Europea. No tiene nada que ver el sistema español, el sistema francés, el sistema italiano. Y al mismo tiempo tenemos que aprender a cooperar entre los diferentes órganos jurisdiccionales. Cada vez tenemos menos fronteras, salvo el paréntesis actual de la pandemia, y esto obviamente requiere que una mayor cooperación en el ámbito judicial y también en el ámbito policial. Por ello, debemos abogar por la defensa de la creación de una red judicial o incluso de un órgano superior judicial
que fomente principalmente la cooperación, tipo Fiscalía Europea Judicial, más allá de las competencias que pueda llegar a tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En tercer lugar, el apoyo a los parlamentos nacionales es clave para fomentar la participación ciudadana en los mismos y al mismo tiempo para que estos sepan trasladar toda la normativa de la Unión Europea y no existan divergencias entre lo que es el derecho de la Unión Europea y el derecho de los Estados miembros. En cuarto lugar, la cooperación con el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización regional europea, pero que no es la Unión Europea y que tiene una promoción más política, que principalmente defiende los derechos de las minorías, los derechos de las personas perseguidas, los derechos de las personas que sufren estigmatización, exclusión y que principalmente vela por la paz. El Consejo de Europa tiene como entidad jurisdiccional más responsable de la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los autores que trabajamos en neofuncionalismo pensamos que tanta institución va en contra del espíritu europeísta y buscamos una unión entre lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, principalmente para buscar una mayor efectividad de cara a la sociedad y de cara a la promoción de los derechos humanos. Por eso también abogamos por la adhesión de la Unión Europea a este Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y por último, la cooperación con otras organizaciones internacionales, como puede ser la OSCE, o así como Naciones Unidas, es fundamental, o la OCDE, para la promoción de este Estado de Derecho. Una última cuestión que me gustaría también abordar como medida operativa que está sobre la mesa en la actualidad y que se está negociando en el seno de la Unión Europea es el mecanismo de suspensión en el acceso a los fondos de presupuesto de la Unión Europea. Me parece que es una aplicación muy realista de lo que es el Estado de Derecho, que supone un cambio de perspectiva del idealismo de la agenda política anterior a la realista actual, la actual presidenta de la Comisión. Está totalmente convencida de que para poder promover los valores como el Estado de Derecho o el respeto a los derechos fundamentales, tiene que haber una suspensión de fondos económicos. Y por lo tanto, lo que dice es que aquellos Estados miembros que incumplan con la normativa aplicable en esta materia no tendrán acceso a los fondos económicos. Es decir, si eres miembro del club y te quieres beneficiar de las partidas económicas, tienes que cumplir también con la normativa que hemos acordado de todos de forma común. Esto ha sido debatido y muchísimo y ha generado grandes discrepancias en materia principalmente en los principales foros políticos, en el Parlamento Europeo y en la actualidad ya está aprobado como uno de los instrumentos más relevantes, pero al mismo tiempo que generan mayor desconfianza en el nuevo marco financiero plurianual. Por último, me gustaría ir avanzando en cuestiones básicas para la promoción de los derechos fundamentales de la Unión Europea. En la actualidad, la promoción de los derechos fundamentales en la Unión Europea se ha visto marcado por tres grandes cuestiones, ¿no? Principalmente por el avance tecnológico, por todos los grandes desafíos para la privacidad y la protección de datos. En segundo lugar, obviamente y tristemente, por los atentados terroristas que nos ha llevado a un sistema en el que la perspectiva y el binomio, el binomio entre seguridad y libertad básico para el ordenamiento jurídico, ese equilibrio tan difícil de obtener, ha tendido más a la seguridad que a la libertad. Y hemos visto cómo se han tomado medidas muy, muy restrictivas de protección de determinados derechos fundamentales. Se ha creado un nuevo área, el área de justicia, libertad. No es que se haya creado nueva, pero ha pasado a tener un nuevo carácter comunitario. O sea, anteriormente existía este espacio de seguridad, libertad y justicia como ajeno a las políticas de la Unión Europea, ahora está integrado. Y por lo tanto, la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueden intervenir en esta materia. En segundo lugar, debe destacarse desde nuestro análisis la falta de confianza que existe en materia de derechos fundamentales entre los Estados miembros. Y esta es una cuestión fundamental porque, como os comentaba al inicio, la Unión Europea es todo un proceso de integración y, por lo tanto, requiere también de esta confianza por parte de los Estados miembros para compartir información entre los servicios de seguridad, entre los servicios también de inteligencia, para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y, por último, las prioridades legislativas en este ámbito se han desplazado, como ya os he comentado, hacia la protección, hacia la seguridad, hacia este proceso de securitarización, de cierre indiscriminado de fronteras, de violación también de derechos fundamentales. Ha habido sentencias muy relevantes que había también contemplado para esta ponencia en materia de protección de datos, que luego llevó a un nuevo Reglamento General de Protección de Datos recientemente en 2016, que entró en vigor en 2018, dado que el sistema anterior
vulneraba el derecho a la intimidad y a la privacidad contemplado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como recogió el Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales. Los dos criterios principales que se aplican a la protección de derechos fundamentales en la actualidad por parte de la jurisprudencia europea es, a la hora de su limitación, en primer lugar, la proporcionalidad. Toda medida que pueda atentar a los derechos fundamentales tiene que ser proporcional al fin que persiga. Y, en segundo lugar, la necesidad. Es decir, la intervención es necesaria, cualquier intervención pública que pueda limitar los derechos fundamentales. Y esto también es aplicable a la situación actual de pandemia. Todas aquellas medidas que son aplicables son necesarias, son proporcionales. Obviamente, con el desconcierto que existe actualmente, nunca podremos saberlo a ciencia cierta. Estos dos principios son fundamentales, y otro principio en el que también estamos trabajando es el principio de aplicación del enfoque de los derechos humanos desde el principio de la formulación, de la adopción política. Antes de plantear un programa político europeo o antes de aplicar una medida, es fundamental que se prevea el impacto que puede tener en los derechos fundamentales. De este modo, ahorraremos todo lo que es el proceso judicial y todo el proceso sancionador posterior. Así como la Unión Europea está teniendo todo un enfoque sancionador posterior, es muy importante que se aborde también desde un enfoque preventivo, desde un enfoque que adopte medidas para aproximarse a la protección de los derechos humanos con anterioridad. Bien, tengo mucho más por hablar, pero creo que me estoy extendiendo demasiado. No sé, Eder, yo estoy un poco fuera de tiempo, ¿no? ¿Eder? Sí, sí, sí. Estamos con 25 minutos exactos. ¿Eso es mucho? Ahora. Vale, Está pues en el límite. está Sí. bien, ¿verdad? Sí. No sé si ha sido demasiada información o demasiada Unión Europea, pero lo que os quiero decir es que los desafíos que podemos observar en diferentes lugares del mundo son aquí también aplicables. Creo que ningún bloque regional, ni ningún lugar debe adoptar la bandera como de haber superado unos estándares de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos en Europa, lamentablemente, siguen existiendo y debemos mantener una perspectiva y una visión y un enfoque de observación, de prevención y sobre todo de conciencia de la relevancia que es para nuestro día a día esta defensa y esta protección de los derechos humanos entre este binomio que hablaba, este binomio clásico de libertad y seguridad. Por eso agradezco profundamente a los organizadores que permitan este diálogo España-Brasil, Brasil-España y a nivel internacional, porque es fundamental que veamos los dos lados y que podamos ver también las realidades y los puntos comunes que pueden llegar a existir, principalmente para crear o para al menos poner nuestro granito de arena en una comunidad internacional que sea más solidaria y más libre. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, José, por su ponencia. Son muchos desafíos actuales, principalmente en la pandemia, pero creo que hay muchas cosas para pensar y en esta relación con Brasil también, en América Latina, hay muchas cosas para compartir y pensar al respecto de los desafíos. Muchas gracias por todo. E agora passamos a palavra para Laís Lopes com a palestra Gênero e Colonialidade na Regulação Legal das Tecnologias Reprodutivas, Gênero e Colonialidade na Regulação Legal das Tecnologias Reprodutivas. Professora Laís Lopes é professora efetiva da Universidade do Estado de Minas Gerais, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado pela mesma instituição e doutorado também pela mesma instituição. Então, é uma mineira genuinamente falando, né? Laís, muito obrigado pela sua presença aqui. Também é um prazer estar contigo, não só no evento, mas trabalhando também em outras situações, em outros ambientes, tá? Então, eu agradeço bastante aí a sua presença. Então, por favor, está com a palavra. Bom, eu agradeço imensamente ao Éder, primeiro por me receber, me acolher neste evento tão importante, né? Tão interessante. Até agora, todas as minhas participações têm sido muito gratificantes mesmo. Mineira aí, que pretendia ter estado na Galícia nesse momento, né? Mas, infelizmente, a gente fez esse formato remoto, né? E eu agradeço muito por poder
contar sempre com o auxílio do Éder. Ele fez referência aí ao meu currículo, ele estava na minha banca de tese de doutorado, né? Então, assim, esse momento, na verdade, é mais uma consolidação, e o que eu vou apresentar é também uma referência aos meus estudos de doutorado. Cumprimento também os colegas de mesa, estou muito contente por poder ouvi-los, né? Saber das respectivas pesquisas. O que eu vou apresentar aqui é parte do que eu tenho estudado nos últimos anos. Vou trabalhar gênero e colonialidade na regulação jurídica das tecnologias reprodutivas, e o objetivo principal da minha fala é no sentido de posicionar a reprodução como um exemplo privilegiado nos debates contemporâneos sobre a colonialidade, a constituição colonial de subjetividades nas democracias modernas, né? Isso a partir de categorias políticas principalmente relacionadas a gênero, sexualidade e raça. Então, são essas as categorias analíticas que eu vou me utilizar. E, mais além, eu pretendo também recorrer à questão das tecnologias de reprodução, apresentá-la de forma detalhada, essas tecnologias de reprodução assistida, como um fio condutor dessa discussão. Visibilizando determinadas discussões que acabam sendo por aí marginalizadas nos estudos de gênero e sexualidade relacionados a tecnologias reprodutivas, né? Quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes se põe muita ênfase em questões de contracepção, de acesso a métodos reprodutivos, ao aborto legal, né? Principalmente no caso brasileiro, e essa ênfase é legítima, ela é necessária, a gente entende a razão de ser desse tipo de abordagem, mas o que eu pretendo fazer aqui é um resgate que não deixe de lado as questões contraceptivas, mas que as encadeie num panorama mais abrangente. Então, vou falar aqui principalmente daqueles procedimentos invisibilizados da medicina reprodutiva, né? Fertilização in vitro, a inseminação artificial, diagnóstico. Deu uma travadinha no vídeo da Laís. Oi, Laís. Problemas técnicos no mundo tecnológico. Gametas de gametas, né? Nós temos. Retornei? Retornou, Laís. Você pareceu um pouco robótica, mas eu acho que é uma tentativa de demonstrar um pouco a teoria da Donna Haraway, não é? A hibridização humano-máquina, né? Vamos lá, gente. Somos todos ciborgues. Somos ciborgues mais agora. Ainda na pandemia. E sim, mas a gente entendeu a referência à Donna Haraway. Muito interessante. Referência não pretendida, mas acontece, né? Sim. Mas, retomando, eu não sei onde que eu parei, né? Porque justamente não tem problema, modelo remoto. Faz parte da dinâmica, estamos juntos. O modelo remoto, ele permite essa situação de que você não sabe exatamente onde foi cortado, mas eu estava falando da fertilização in vitro, eu estava listando, né, essas tecnologias, técnicas, procedimentos e possibilidades trazidas aí no decorrer das últimas décadas. Fertilização in vitro, inseminação artificial, inclusive caseira, diagnóstico genético pré-implantatório, gestação de substituição, são os casos das barrigas de aluguel, né? A doação e a venda de gametas, ou seja, de óvulos e esperma, e até mesmo de embriões humanos. Então, essas discussões sobre o mercado que se formou em torno da medicina reprodutiva, elas são bastante profícuas. E elas integram um panorama maior, né, um repertório dos estudos sobre a política da reprodução, que é uma expressão cunhada por Faye Ginsburg e Raina Rapp, num artigo de 1991. Mas que mesmo essas técnicas, embora estejam aí desde o final da década de 70 entre nós, né, e ganhando cada vez mais espaço na medicina e na vida cotidiana,
elas ainda parecem gozar de um espaço limitado diante da visibilidade de outras demandas feministas, como eu falei, né, igualmente legítimas, como questões reprodutivas, as problemáticas do aborto, a medicalização da gravidez e do parto, a divisão generificada do trabalho, sobretudo, né, a feminização do trabalho doméstico e de cuidado. Só que o estudo das tecnologias conceptivas, dessas tecnologias de reprodução assistida, pode se beneficiar sobremaneira dos estudos decoloniais. E aqui eu faço um parêntese para propor e apresentar mesmo o que é o projeto decolonial, ou o grupo Modernidade e Colonialidade, que consiste em um movimento teórico que vai ganhar força aí no final dos anos 90, composto por intelectuais e ativistas latino-americanos e carimbenhos, ligados a universidades latino-americanas, mas também radicados nos Estados Unidos, e grupos e movimentos indígenas. E esses teóricos e essas iniciativas teóricas nesses grupos partilham o entendimento de que os processos de independência política e administrativa em relação às metrópoles colonizadoras, no início, sobretudo no final do século XIX, no início do século XX, não transformaram a hegemonia das instituições, da mentalidade e das dinâmicas próprias da modernidade ocidental europeia. Então, a divisão de trabalho entre centro e periferia, a divisão internacional do trabalho, né, as abissais hierarquias e desigualdades econômicas, e aí uma ênfase que é especialmente colocada pelas teóricas feministas é a questão de gênero e as questões étnico-raciais como derivação dessa mentalidade colonial, que são experimentadas de forma muito sensível e muito particularmente notável pelas populações latino-americanas. Então, em referência ao feminismo decolonial que eu estou fazendo essa reflexão. O pressuposto compartilhado, então, por esses autores é de que a modernidade é eurocêntrica e que o capitalismo e o colonialismo lhes estão associados, né, são indissociáveis, historicamente produziram e seguem produzindo o mundo euro-americano como centro de desenvolvimento. E que o sul global seria uma periferia, narrado como o outro, como os povos bárbaros, imaturos, dependentes de ajuda para se desenvolver, para sair de condições marginalizadas, e que essa intervenção pode, inclusive, abranger a possibilidade de guerra e de violência, né? E essa dinâmica colonial, a permanência dela se imbrica também fortemente na questão das tecnologias de reprodução assistida. A própria história e a realidade contemporânea, a realidade presente das tecnologias reprodutivas mostra isso. As técnicas de reprodução assistida somente vieram a se tornar possíveis porque elas resultaram de esforços conjuntos de determinados atores sociais dos auto-intitulados países desenvolvidos para domar a vida reprodutiva, os processos fisiológicos humanos, né? E, sobretudo, com um olhar muito interessado em domar a vida reprodutiva dos povos considerados inaptos para a reprodução. Uma autora chamada Adele Clarke vai demonstrar que o saber da medicina reprodutiva, né, foi gerado a partir da pressão de grupos eugenistas, grupos neomalthusianos e partidários do controle populacional, que financiaram diretamente pesquisas de bases que, no fim das contas, resultaram tanto nos métodos contraceptivos medicalizados, como a pílula anticoncepcional, o dispositivo intrauterino, quanto a fertilização in vitro e todas essas outras técnicas que eu mencionei para vocês, né? Então, esses procedimentos, inclusive, eram destinados a diferentes beneficiários, ainda que se baseassem na pesquisa de base sobre os fenômenos reprodutivos, os processos fisiológicos e a dinâmica da reprodução, né? Então, o desenvolvimento de métodos contraceptivos tinha por objetivo conter uma falácia aí de explosão populacional, que inclusive é estudada também por autoras da demografia, né, estatísticas sobre a questão da explosão populacional,
que seria tendente a esgotar os recursos naturais do globo, né? E por meio do controle da sexualidade dos corpos das mulheres, sobretudo, e mulheres negras periféricas dos países desenvolvidos e de populações marginalizadas, mesmo nos países desenvolvidos. Então, a preocupação era com conter a reprodução de grupos marginalizados e dos chamados países de terceiro mundo, né? Por outro lado, as técnicas reprodutivas, a reprodução assistida, a fertilização in vitro, a inseminação artificial, tinham por objetivo responder a necessidades de constituição da família do casal heterossexual, que tivesse possibilidades econômicas de pagar por essas técnicas caríssimas, né, que fossem provenientes também desses países desenvolvidos e que estivessem preferencialmente em união matrimonial, duradoura e estável, né, e que pudesse estar enfrentando dificuldades relacionadas à fertilidade. Então, aí nós temos uma visão já colonial, né, muito presente, a respeito de qual humanidade importa e qual humanidade pode ser reproduzida, mesmo que literalmente mesmo, e que é a humanidade de poucos privilegiados, né? Então, atualmente, mais de 40 anos depois do nascimento do primeiro bebê de proveta, do primeiro bebê resultante da fertilização in vitro, né, que nasceu em 1978 na Inglaterra, Louise Brown, as tecnologias de reprodução assistida permanecem distribuídas de uma forma ainda movimentada pelas dinâmicas coloniais, né? Além de ter se constituído em um dos setores mais lucrativos da medicina contemporânea, altamente dominada pelo setor privado, né? Na maioria dos países em que ela existe, a reprodução assistida também enseja determinados fenômenos que eu pretendo analisar aqui, que é a ideia do turismo reprodutivo e a lógica de uma reprodução estratificada, né? O turismo reprodutivo é referenciado como o trânsito de pessoas oriundas de países desenvolvidos em direção a países periféricos, aos países subdesenvolvidos, os anteriores de terceiro mundo, né, em que há uma biodisponibilidade de materiais reprodutivos, como óvulo, sêmen e também a possibilidade de cessão de útero por mulheres interessadas em explorar economicamente essa possibilidade, né? Isso tudo a custos vistos como vantajosos para aqueles que buscam o turismo reprodutivo, né? Esses pacientes, eles vão se beneficiar não só dos custos, né, dos valores mais baixos nos países de destino, mas também de legislações mais flexíveis, que as do seu país de origem, com prestação de serviços organizados localmente, né, serviços de qualidade, em clínicas que atendem estrangeiros, sobretudo, e as camadas mais abastadas da população local. Então, quando autoras como Naomi Pfeiffer vão se opor a essas dinâmicas, elas vão dizer, por exemplo, que além de formular a tradicional crítica que coloca em xeque a qualidade do consentimento de mulheres pobres em contextos de miséria, elas vão também demonstrar que nesses mesmos países com alta biodisponibilidade de gametas, de embriões, de barriga de aluguel, esses ilimitados serviços reprodutivos a baixo custo, né, em relação aos países de origem dos candidatos à paz, coexistem com normas muito restritivas no sentido de autorizar a autonomia reprodutiva de mulheres nativas. Então, estrategicamente, o mercado reprodutivo se aproveita de legislações que banem o aborto, que impedem a autonomia reprodutiva, que impedem o livre acesso à reprodução assistida por interesses pessoais dessas mulheres, né, e também o acesso a métodos contraceptivos. Então, a saúde reprodutiva fica bastante comprometida. Por outro lado, a gente tem, junto com o turismo reprodutivo e sendo aprofundado por ele, o fenômeno da reprodução estratificada. Esse conceito foi formulado por uma autora chamada Shelley Collin, que cunhou essa expressão para poder analisar as relações entre mães nova-iorquinas e as imigrantes jamaicanas empregadas no cuidado de seus filhos.
A autora vai identificar uma dinâmica persistente em que determinadas tarefas físicas de reprodução são realizadas de forma diferencial de acordo com as desigualdades baseadas em classe, raça, etnia, gênero e lugar de proveniência nessa hierarquia da economia global. Então, o trabalho reprodutivo, seja ele físico, mental, emocional, de dar à luz, de cuidar, de socializar crianças, de socializar idosos, vai criar e manter, além de criar e manter um lar, né, ele é experimentado, ele é valorizado, ele é recompensado de forma diferencial de acordo com desigualdades de acesso a recursos materiais e sociais em contextos aí bastante divergentes no plano de análise cultural. E o contexto brasileiro, né, para trazer um pouco para a nossa realidade, não foge a essas dinâmicas. No Brasil, o setor da medicina reprodutiva é altamente privatizado, de modo que o filtro de acesso à maior parte das técnicas reprodutivas que eu mencionei aqui, nas clínicas particulares, se dá pelas possibilidades econômicas, né? E no sistema no sistema público de saúde, há uma restrição quanto à quantidade e à complexidade dos procedimentos franqueados à população de baixa renda, inviabilizando o acesso à saúde, sobretudo de mulheres negras que enfrentam dificuldades de terem filhos, e aí lembrando também que a pauta da infertilidade não é uma pauta só vivenciada pelo casal heterossexual, que demorou por razões de profissionalização, de postergação do projeto de família, né? Mas muitas vezes a infertilidade é um problema vivenciado, sobretudo, por mulheres pobres, negras, que não tiveram acesso à saúde reprodutiva básica, né? À atenção preventiva ao longo da vida, e que, no caso do Brasil, agravado pela quantidade de laqueaduras, esterilizações compulsórias realizadas no nosso contexto e que, inclusive, já foi objeto, inclusive, de investigação parlamentar no nosso Congresso, na década de 90. Né? E, por um outro lado, quando a gente se pergunta sobre a possibilidade de acesso, né, a tecnologias reprodutivas, uma outra discussão entra justamente naqueles formatos de família que não necessariamente passam pelo casal heterossexual, mas que são formados por pessoas LGBT, né? Então, somente em 2013, após as decisões do Supremo Tribunal Federal, né, na ação direta de inconstitucionalidade 4.275, na ADPF 132, né, todas essas decisões que uniformizaram o entendimento a respeito do reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo gênero, que o nosso Conselho Federal de Medicina regulamentou por meio de resolução a possibilidade de acesso à reprodução assistida por casais homossexuais. Aí, ainda naquela lógica de que eles vão, quando muito, conseguir acesso a essas técnicas na prática quando tiverem poder econômico para pagar por elas. São técnicas extremamente caras. Um ciclo de fertilização in vitro pode, por exemplo, ser facilmente, pode custar facilmente 20 mil reais, sendo que as chances de sucesso são baixíssimas, vão depender, inclusive, da idade avançada ou não dos candidatos, né, das candidatas a uma gravidez, né? Isso tudo, gente, considerando que o planejamento familiar é um princípio constitucional, ele está positivado na nossa Constituição, no artigo 226, que cuida especificamente da proteção à família como base da sociedade, e que coloca o planejamento familiar como livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, em atenção ao princípio, primeiro, da dignidade da pessoa humana, e o outro da paternidade responsável. E na nossa própria legislação de planejamento familiar é prevista, é uma legislação de 1996, né, a Lei 9.263,
9.263, prevê-se que cabe ao Estado fornecer todo tipo de ações preventivas e educativas para a garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade, né? Então, um outro aspecto que é bastante suscitado pelas autoras decoloniais, né, o quanto o modelo heterossexual de família é apontado como um padrão que orienta políticas públicas. E é nesse sentido que as críticas das autoras comprometidas com o combate à colonialidade vai caminhar, né? Então, a teórica nigeriana Oyeronke Oyewumi, por exemplo, vai apontar que a colonização, mais do que um processo econômico, político, administrativo, né, significou a imposição de fundamentos eurocêntricos sobre experiências e epistemologias culturais africanas. Então, ela alerta que o próprio feminismo, nos países colonizados, mas não só, novamente, problemas da vida ciborguiana. Esperamos um minuto. A imagem ficou linda, assim. Será que... Laís? Será que nos ouve? Caiu, sim. Bem, ela acabou de mandar mensagem, ela caiu e está retornando. Problemas técnicos, faz parte da vida. A vida não é assim, né? Como a gente imagina, mas tudo se renova. Bom da vida é isso. Sempre há renovação, a revisitação. Estamos aqui novamente. Aí pode... onde que eu parei? Bom, você pode fechar também por causa do tempo, né? Era exatamente o que eu ia fazer, né? Eu já estou terminando. Tá. Só no sentido de falar que, diante desse cenário, né, em contraposição às tendências hegemônicas, inclusive do feminismo, é válido insistir nas teorizações dos movimentos feministas de viés interseccional, decolonial, sobretudo de mulheres negras e pessoas com deficiência. E aí, um conceito que é particularmente útil nesse momento é o de justiça reprodutiva, que é formulado em resposta às limitações do significado tradicional dos direitos reprodutivos. A ideia de direitos reprodutivos, muito fincada mesmo no feminismo hegemônico, ela está associada perigosamente a uma ideia liberal de escolha individual, né? De possibilidade que as mulheres possam realizar escolhas reprodutivas. A justiça reprodutiva, ela realoca o debate e centra a reprodução dentro da estrutura social. Então, autoras como Luna e Luque vão ressaltar que uma análise da justiça reprodutiva vai levar em consideração que o direito de ter o filho e o direito à paternidade ou à maternidade são tão importantes quanto o direito de não ter filhos. E aí questões importantes sobre o direito de ter filhos vão incluir controle populacional, o questionamento dessas categorias, né, a criminalização da reprodução, a correlação entre a poluição ambiental e a infertilidade, a exclusão de mães adolescentes, só para lembrar um debate que a gente estava tendo no GT anteriormente, né, e o acesso às tecnologias de reprodução assistida. Questões sobre o direito à paternidade e à maternidade com dignidade vão incluir perda de direitos reprodutivos de pessoas encarceradas, de pessoas com suspensão sumária de direitos parentais consideradas inadequadas pelo Estado, né? Então, nós temos várias decisões judiciais e ameaças sobre retirada de guarda de mulheres prostitutas, de lésbicas, de mulheres, é bastante comum, sobretudo no contexto da cidade em que eu moro, que é Belo Horizonte, a retirada radical e sem nenhum tipo de assistência social de filhos de mulheres em situação de rua, sob a alegação de que o uso de crack as tornaria impossibilitadas de exercer a maternidade.
E o acesso também, né, nessa discussão, o acesso a opções não medicalizadas de parto, coações obstétricas, obstetrícias, e resistência a definições mais abrangentes de família, para além da unidade familiar. Então, a justiça reprodutiva ela precisa ser incorporada não só ao discurso feminista sobre a reivindicação interseccional de direitos de todas as mulheres, mas também aos processos institucionais e decisórios de conquista de direito para a concretização de qualquer conceito mais substancial de democracia e Estado de Direito, né? Sobretudo numa época em que a gente enfrenta, e já foi falado no painel anterior, né? Rupturas institucionais, em uma época em que a gente percebe a elevação dessas questões à pauta política sob o viés de um pânico moral, né? Então, é nesse sentido que, diante de cruzadas moralistas exercidas por grupos de pressão fundamentalistas religiosos, como o que a gente está vivendo atualmente no Brasil, que a gente precisa resgatar e apoiar mesmo e levar adiante pesquisas sobre justiça reprodutiva. Então, é esse que eu considero ser assim, o desafio apresentado por uma reflexão crítica e decolonial sobre as relações de reprodução na contemporaneidade. Obrigada e desculpa pelas questões técnicas aí. Espero que em breve a gente possa se reunir pessoalmente e, enfim, discutir sem esses problemas. Muito obrigada, gente. Laís, não é problema algum, né? Até porque você está falando de tecnologia reprodutiva, nós estamos falando de tecnologias de ensino, né? Estamos nos descobrindo também nesse novo universo, né? A mulher invisível que está aqui, de repente, desaparece e volta novamente, são os novos seres, né? E a gente que leciona, está tentando se adaptar também a esse novo mundo, essa nova forma de estar presente no mundo, né? Então, não tem... Todos entendemos, enfim. E falando também da perspectiva decolonial, né, temos que lembrar que as tecnologias de acesso nossas também ainda são muito precárias, né? E a gente precisa pensar muito isso para que a acessibilidade hoje seja um dos nossos lemas, né, políticos, para que a gente possa realmente dar continuidade nesse momento à nossa missão, que é o ensino, o pensar. Então, enfim, o que importa é a essência do que estamos fazendo, tá? Muito obrigado e não teve prejuízo nenhum. Imediatamente passo, então, a palavra a também minha querida professora Mônica Tereza Costa Souza. Dessa vez eu sempre invento o Souza Costa, Costa Souza, né? Então, mas dessa vez eu acertei. Professora Mônica, com a palestra Direito Internacional em Tribunais Brasileiros, Direito Internacional em Tribunais Brasileiros, é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de pós-doutorado em Direito também, recentemente pela Universidade de Valência, onde nos encontramos, também com o querido José, professora associada na Universidade Federal do Maranhão, foi professora visitante na Universidade de Valência, é atualmente coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito Internacional e Desenvolvimento, NEDID, da UFMA, é docente permanente do curso de mestrado interdisciplinar em Cultura e Sociedade, e também do mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça, PPGD, da UFMA. Então, um prazer estar com você aqui novamente e, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde agora, geral, né? Buenas tardes. E boa tarde, y pero que no hablaré en castellano porque sí que mi castellano es muy malo, no es como el portugués que José habla, entonces hablaré en português. E também porque a minha fala, eu até estou com um pouco de vergonha, que ela é um pouco mais pragmática, na verdade, um pouco mais técnica, vez que a minha ideia é trabalhar, demonstrar, né, trazer assim, como é que os tribunais brasileiros, especialmente o STF, tem, se é que tem, incorporado determinações do direito internacional de maneira satisfatória, já que as determinações do direito internacional elas são mais alargadas, inclusive criticadas porque são mais genéricas, né, e muitas vezes conflitam com disposições do direito interno. Eu preparei uns slides, mas vou tentar aqui
fazer esse compartilhamento e espero que dê certo. Eu estou mais acostumada a usar o Meet, então, tu vai ter que me dar um help desk aqui, tá? Aqui embaixo tem o compartilhar tela, ou share screen, não sei qual é o Zoom, em qual língua está. Aqui do lado do chat. Está em português. Português. Então, compartilhar aqui embaixo. Tem uma setinha assim. Não, o meu tá aqui o share screen, mas a tela já está aberta. Ah, já está? Aham. Aí eu não sei. Chegou. Talvez tenha dado certo. Foi. Estamos vendo. Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação mais bonitinho. Eu não sei como é que eu saio daqui desses... agora sim. Agora sim. Tá, ok. Bom, então, a ideia, né, é apresentar essas determinações do direito internacional, e são valores inseridos nos tratados internacionais que podem ser positivados tanto na legislação brasileira e incorporados efetivamente pelos tribunais, desculpa a participação especial aqui do Bernardo, dos tribunais internos. E é muito claro, assim, que aqui no Brasil é mais fácil você perceber que são os tratados e as determinações de direitos humanos que passam a serem incorporadas pelos tribunais internos, assim, num primeiro momento, apesar de também serem essas mesmas determinações de direitos humanos, principalmente dos sistemas internacionais de proteção, que geram as maiores dificuldades e as maiores discussões. Quem está aqui no Brasil sabe como foi complexo para a gente trabalhar o Pacto de São José da Costa Rica aqui, né? Foram anos e anos de discussão até que finalmente o Supremo entendeu que, nossa, a gente deveria internalizar um valor que o Brasil já havia incorporado. Então, sim, esse sistema global de proteção de direitos humanos tanto influencia a ordem internacional de maneira geral, né, porque ele permite esses novos arranjos normativos institucionais, principalmente em esfera liberal política, a partir da expansão de alguns direitos, de liberdades e de oportunidades, e traz valores que acabam por influenciar, né, políticas internas também. São valores que foram trazidos de fora e que influenciaram políticas internas. Claro que em momentos diferentes. Nós todos sabemos aqui que o Brasil passou a incorporar melhor esses valores pós-Constituição de 88, mas esse momento chegou, né? E esses valores foram privilegiados, inclusive como matéria constitucional, como o princípio da dignidade humana, a integridade física, a igualdade, e isso a gente não tinha numa ordem anterior. Então, acho que é algo relevante e que vale a pena ser destacado, tá? Então, tanto a Constituição Federal e esses tratados nos sistemas, né, de proteção internacional dos direitos humanos, eles são balizados por esses valores sociais e universais que são considerados. Sim, eu reconheço que há uma discussão mais presente nos últimos 10 anos sobre uma crítica a esse caráter europeu, ocidental, dos valores trazidos pelos direitos humanos, mas veja só, ainda bem que foram esses valores, poderiam ter sido outros, caso a situação pós-Segunda Guerra fosse diferente. Então, que bom que foram esses, e que bom que está se repensando, mas a gente poderia ter vivido um outro contexto, se a história fosse outra. Então, eu não sei se eu estou dando uma de otimista em excesso, mas eu prefiro pensar dessa forma, assim, que a gente poderia ter passado por um momento pior. E a nossa Constituição, o artigo 5º que eu me refiro aqui, o artigo 5º da Constituição Federal, e ela decorre muito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz valores que a Declaração Universal dos Direitos Humanos incorpora e entende como principiológicos e que foram e devem ser internalizados, tá?
Esses tratados, né, dos sistemas internacionais de proteção, eles são essenciais para que esses valores sejam concretizados em âmbito interno. Além dessa crítica que tem se feito mais recentemente sobre esse caráter ocidentalizado europeu das questões relacionadas à definição dos direitos humanos, e aí é uma outra discussão, porque a gente passa a discussão sobre o relativismo cultural. Muita gente, eu sou professora de Direito Internacional, né? Então eu trabalho muito com a crítica de que, mas isso tudo é muito genérico, isso tudo é muito não definido. Se não fosse assim, seria pior. Aí talvez o José, que trabalha com a negociação direta dos draft papers e das negociações internacionais, pode até me dar razão, porque quanto mais fechado for o termo, quanto mais restritivo ele for, pior vai ser a adesão. Então, é melhor trabalhar com aquilo que você consegue moldar depois, internamente, do que com um termo muito fechado e excludente, que você dificilmente vai conseguir a adesão de um país e vai acabar sendo uma norma vazia, sem possibilidade de adesão e ratificação posterior. E um país vai rechaçar logo de cara. Não, isso aqui eu não vou aceitar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou conseguir realizar, ou isso aqui eu não vou fazer. Então, esses termos vagos e genéricos que são criticados, na verdade, eles podem ser muito interessantes, porque a partir deles você pode construir políticas que atendam essas determinações e mais, pode permitir uma interpretação que pode ser muitas vezes benéfica nos seus tribunais internos. E se você fecha o conceito, você afasta essa possibilidade. Aí é que isso nunca vai nem chegar no seu tribunal interno, porque o Brasil, no nosso caso, o Brasil sequer fez a adesão à norma. E aqui também, por muito tempo, se discutiu qual é o valor que se daria a essa norma decorrente, né, do direito internacional. Mas, hoje em dia, isso já é uma questão menor, já é uma questão superada, até porque a doutrina já se voltou tantas vezes para isso, já se dá à legislação decorrente do tratado internacional força normativa. O que se discute hoje é qual a força normativa que se dá, né? Mas não se questiona mais se é válido ou se não é válido, mas sim é como se dá essa incorporação. Inclusive, vale a pena ressaltar o trabalho que uma instituição tem feito aqui no Brasil de maneira bastante significativa, que é a Defensoria Pública da União, que muitas vezes busca fundamentar suas pretensões a partir de normas decorrentes de tratados internacionais, pelo menos no Maranhão, no Ceará e Santa Catarina, que são as que eu acompanho mais de perto, isso tem sido recorrente. Tá? Bom, como eu tinha comentado, né, há entendimentos diversos aqui no Brasil, na doutrina e na jurisprudência, sobre como é que essas normas vão ser incorporadas, tá? Mas o questionamento se elas devem ou não ser obedecidas, isso não existe mais. Porque, uma vez incorporadas, é um compromisso que o Brasil assume e que ele tem que cumprir. Até porque ele se obriga na norma que eu vou chamar de mãe de todas elas, dos tratados internacionais, que é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e que detalha claramente no artigo 27 que um Estado ele não pode fundamentar o descumprimento da norma de direito internacional no seu direito interno. Então, eu vou dizer assim, olha, eu não vou cumprir tal regra internacional que eu assumi, porque o meu direito interno diz que eu não posso fazer isso. Então, não assuma. Então, trabalhe com o seu Congresso Nacional a possibilidade de assumir ou não, de flexibilizar a partir, por exemplo, de uma reserva, né, que é um instituto que te permite incorporar tratados com algumas ressalvas. Mas o que você não pode é sair dizendo que não, eu não vou fazer porque o meu direito me garante que eu não faça, né?
Isso faz com que você seja um pária nas relações internacionais e você não assuma compromisso nenhum. E vai ficar difícil, inclusive, de pactuar tratados daqui para frente. É só imaginar se os países que fazem, aproveitando a explanação do professor José Lafuente, se os países que fazem parte da comunidade europeia, da União Europeia, começarem, de repente, a dizer, não, eu não vou cumprir o direito da União Europeia, eu não vou cumprir, porque o direito português diz que não, porque o direito espanhol diz que não. Então, por que eu estou fazendo parte do bloco? Não faz sentido nenhum. Então, é o mesmo raciocínio que se aplica ao descumprimento que não se justifica a partir da Convenção de Viena, que, no nosso caso, o Brasil ratificou. É regra, então ela tem que ser cumprida. Então, aqui o que a gente tem é uma discussão em como essa norma vai ser incorporada, é o que ela vai ser. Se ela vai ser lei ordinária, se ela vai ser lei complementar, se ela vai ser um entendimento do STF de norma supralegal, ou se ela vai virar norma constitucional, porque até essa previsão nós damos aos tratados, né? Acabamos por levar tão a sério essa possibilidade, e que bom que isso foi feito, principalmente no que diz respeito aos tratados relacionados aos direitos humanos, que podemos dar a ela o peso de norma constitucional. Tem questionamentos sobre isso? Tem. Um muito específico, inclusive, e ontem no painel que eu estava, em que muito se questionou sobre as relações de trabalho aqui no Brasil, me chamou a atenção. E, se não me engano, Éder, aí também você pode me corrigir, mas eu acho que a professora Carla Apolinário trabalha com o tema do trabalho, né? Isso era também uma controvérsia que se pode discutir a partir dessa perspectiva. É justamente como proteger ou como resolver algo que o STF tem se negado a resolver, que é a denúncia da Convenção 158 da OIT, que o Brasil assumiu, depois o Brasil denunciou, quer dizer, ele saiu da convenção, levou-se uma ADI, uma ADIM, ao Supremo Tribunal Federal, porque o nosso legislativo não participou da denúncia da convenção, foi um ato unilateral, presidente da República, isso lá no final da década de 90, e agora está lá num eterno stand-by do STF, porque se pediu vistas desde 2016, e o STF não resolve esse problema. Então, assim, aí fica dizendo que, precisa da participação do Legislativo. Não precisa da participação do Legislativo. É um ato unilateral da Presidência da República. E a gente se inclina no sentido de que não é. Eu me filio à doutrina majoritária, porque se para você fazer parte de um tratado, você precisa consultar o seu legislativo para sair dele também. Tá? Porque é um compromisso internacional que o Estado brasileiro assumiu. Então, eu não posso simplesmente dizer, pronto, acabou, e não me comprometo mais, de maneira unilateral. Então, é algo que se precisa resolver e está nas mãos agora do Supremo Tribunal Federal para que seja resolvido. Tá? Já foi essa ação direta de inconstitucionalidade é muito mais antiga que 2016, mas desde 2016 está com pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Bom, como eu comentei no início, a ideia era fazer uma avaliação, assim, um mapeamento de como o Supremo vem aplicando esses tratados internacionais de maneira mais específica o Supremo, porque quase sempre é matéria constitucional e quase sempre chega lá. E no Supremo, os tratados que mais aparecem como fundamento de decisão, na verdade, eles já aparecem como norma interna, né? Ou como lei complementar, ou como lei ordinária, ou como norma constitucional, mas a origem deles é outra, né? Vem de um tratado e dizem respeito majoritariamente, assim, esmagadora maioria, eu tenho uns dados numéricos que eu queria apresentar, relacionados à tutela de direitos individuais, muito principalmente liberdade, integridade física e, mais recentemente, direito das pessoas portadoras de necessidades especiais,
porque é uma convenção internacional que tem força constitucional. É a primeira, é o primeiro tratado que foi aprovado dessa forma, né? Então, assim, nos votos e nas decisões que o STF vem apresentando, a gente vê claramente que há uma interação entre os tratados internacionais, especificamente de direitos humanos, e o texto constitucional. E eu não coloquei aqui, porque eu não me arrisco muito na matéria, mas eu também queria ressaltar que em matéria tributária, isso também tem acontecido muito, né? Tem havido uma interação entre normas de disposição tributária de caráter internacional e decisões que chegam ao STF, tá? E se percebe, nos últimos 10 anos, que foi o que eu consegui mapear, eu até coloquei aqui em singelo, mas um contínuo e crescente, porque tem sido crescente, é um aumento na utilização de tratados internacionais pelo STF. Isso é interessante porque, alguns anos atrás, eu fiz uma outra pesquisa envolvendo o TRF Primeira Região, que é o Tribunal Regional Federal no qual o Maranhão está inserido. Foi uma pesquisa de iniciação científica. E eu e o meu aluno, por 2 anos, a gente mapeou decisões do TRF1 só em grau de recurso, e só tinha uma matéria em que o TRF1 decidia com base em tratados, e a matéria tributária. Nenhuma mais. Então, interessante nesse caso do TRF1 é porque a Justiça Federal, aqui no Brasil, ela é competente para julgar questões que envolvam estrangeiros, né, majoritariamente. Mas nem nesse caso se levantavam tratados ou determinações legais decorrentes de tratados. Pelo menos não no TRF Primeira Região. E o que a gente percebe também, né, é que, além da tutela de direitos individuais, como eu coloquei, assim, de liberdade e integridade física, também de direitos civis e políticos. E aí eu queria abrir um parêntese específico, porque as questões relacionadas à liberdade de expressão têm tomado um espaço muito grande nas decisões relacionadas aos tratados de direitos humanos, especificamente o Pacto de São José da Costa Rica e o artigo 13, que fala da liberdade de expressão. Então, assim, são pesquisas que têm... São decisões que têm levado muito em consideração a garantia maximizada da disposição da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre liberdade de expressão, que é, inclusive, mais ampla do que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem dando à liberdade de expressão. Foi uma mudança, assim, nos últimos 10 anos. Para finalizar, tá, Éder, eu vou tentar estar no limite do tempo. Eu só queria trazer esses dados, assim, quantitativos, para mostrar que esse crescente, assim, do STF com relação aos tratados internacionais foi um levantamento feito... Na verdade, eu parei em 2013, mas eu tenho dados mais recentes, mas eu vou deixar para o artigo. A esmagadora maioria de citações vem do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ela sozinha corresponde a 72% das citações que o STF faz nos votos, né, nos acórdãos, em relação a tratados. E o crescente, a gente vê, de 2001, a gente tinha 5 acórdãos com fundamentação em tratados. Em 2013, já são 210. Tá? E de 22 decisões monocráticas, quer dizer, de juiz isolado, a gente passa para 569. Então, é um crescimento muito grande em menos de 15 anos. Em se tratando de STF, isso é muito significativo, porque você vê um pensamento assim, mais progressista da corte, e a gente sabe que não tem no STF, salvo algum posicionamento do ministro Barroso, um juiz que seja notadamente internacionalista. Lamentavelmente, o ministro Celso de Mello, que era também um pouco assim, se aposenta, mas a gente não tem assim, um ministro que tenha essa formação mais marcante.
assim, de ter trabalhado ao longo de sua formação e mesmo na sua carreira o direito internacional. As ações em que os tratados são mais citados são o habeas corpus, por isso eu falei da liberdade de expressão e da liberdade de locomoção, o recurso extraordinário e os agravos que acabam recorrendo, que acabam tendo reflexo nessas duas ações também, tá? Então, assim, não sei se eu tinha mais tempo ou menos tempo, mas eu tentei fazer uma apresentação mais enxuta, porque era realmente só para exemplificar. E se eu pudesse fazer uma finalização, eu diria que de pior, de mais longe, a gente já veio, sabe? Que a gente já foi mais fechado a essa permeabilidade e que a ideia, assim, é perceber que houve um progresso. Eu espero que a composição do STF permaneça nesse caminhar, assim, para que realmente os tratados, eles tendem a ser genéricos, mas isso não é coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque permite uma adesão maior, e que o que se realmente leva em consideração hoje no Brasil são os que bom, né, que é assim, os que dizem respeito à proteção internacional dos direitos humanos, tá? Então, assim, é isso. Mônica, muito obrigado. Com a participação do Bernardo, faltou só a Luísa, né? Mas isso também é algo Sempre que a tem. gente... Não, é isso, eu creio que é algo que a gente também tem que, diria com muita tranquilidade, naturalizar, né? São as nossas vidas e enfim, não temos também que fazer disso uma situação que não seja real, né? Isso faz parte da nossa vida também. E creio que tanto a palestra de Mônica quanto de José, né, casam bastante em perspectivas, assim, né, Laís já numa perspectiva decolonial, né, sobre tecnologia de gênero, e, enfim, para mim foram enriquecedoras. Agradeço imensamente tanto tempo, as considerações que vocês desenvolveram a respeito das temáticas, e também me deixa muito feliz, né, saber que a gente, por mais que as questões que envolvam pandemia, situações políticas estejam tão tensas, a gente consegue caminhar e também desenvolver com muita qualidade, né, as nossas pesquisas. Isso diz respeito também a esse comprometimento que nós temos com uma causa, né, com uma ideia. Então, acho que é isso que também nos une, né, não é só estou aqui pela pesquisa em si, não, estou aqui por uma ideia, por um ideal, por um comprometimento também em fazer da sociedade algo melhor. Então, isso que a gente pode visualizar em cada uma dessas palestras, um cuidado em pensar melhorias para a sociedade em que a gente vive, tá? Dado o avançar da hora, né, já são 13h06 no Brasil, 5 horas na Espanha, 16 horas em Portugal, enfim, várias horas no mundo todo. Vou me dar o direito aqui de finalizar, né, sem passar para o debate, porque temos também uma nova mesa às 14 horas, e aí eu também deixarei em aberto aqui, caso vocês queiram fazer um encerramento, um breve encerramento, palavras finais, tá? Então, se quiserem fazer isso, José, Mônica e Laís estamos abertos para isso também, tá? Se quiserem. Alguém quer falar por último? Eu só queria agradecer a oportunidade, de novo, principalmente de rever, né, as pessoas queridas, que fazia muito tempo que eu não via, e desejar, nossa, todo sucesso ao evento que vai ser realizado, que eu chamo de evento de Madrid. Era o evento da Galícia e o evento de Madrid. E parabenizar muito, muito, muito mesmo, Éder, você e o Gilvan, e o José, e todo mundo que está envolvido na sua equipe, e, assim, é uma satisfação, uma felicidade, assim, para mim, contar com a tua amizade e com a tua consideração, principalmente profissional. Obrigada pela oportunidade, parabéns, acho que você faz um trabalho fantástico, assim, eu tenho um orgulho de dizer que te conheço, acho que eu vou botar lá no Lattes, em outras informações relevantes, tá? Obrigado, Mônica, pelo carinho, sim. Muito obrigado. Laís? Eu também gostaria de parabenizá-los,
todos vocês, a organização, né? Foi um evento muito incrível, com todos os desafios, né? De precisar remarcar. Então, eu imagino que, assim, o excesso de trabalho também, a gente sabe que o evento remoto, ele costuma ser muito mais trabalhoso, né? As aulas remotas também, então eu imagino que, assim, agora eu gostaria apenas de parabenizá-los e desejar aí muito sucesso também nos próximos eventos. Espero vê-los em breve também. Muito obrigada, gente. Você? Eu também gostaria muito, querido Éder, falar gracias, muito obrigado. Parabenizar também as colegas que compartilharam esta mesa virtual. Eu aprendi muito, eu amei as duas palestras. A palestra de Laís, eu fiquei chocado, eu gostei muitíssimo essa crítica decolonial dos direitos reprodutivos, essa justiça reprodutiva. Eu gostei muitíssimo sua linha de pensamento e sua intervenção, e de verdade aprendi muito ouvindo você. E da professora Sousa, internacionalista, é sempre um prazer te ouvir, sempre esse enfoque tão positivo, né, e tão construtivo, até dos desafios tão difíceis. Você acha essa luz, né, que é sempre tão inspirador, né? Eu gostei muitíssimo de te ouvir, muito, e sempre de te ver. E é isso, um prazer. Muito obrigado, Éder. Obrigado de coração. A gente se vê muito cedo. Agradecemos muito. Obrigado, José. Obrigado, Mônica. Obrigado, Laís.